Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do meu amigo Luciano Clay, curador do Centro de Memória Viana de Carvalho, e sempre aqui, todo domingo, a gente conversando sobre as coisas da vida, da obra do Dr. Bezerra de Menezes. Luciano, como sempre fazemos, vamos iniciar com a prece, elevando o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de encontro sobre Bezerra e, através da vida do Dr. Bezerra, extrairmos lições para as nossas vidas, lições para o movimento espírita brasileiro. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano Klein, ou Luciano Clay, tudo bom, Luciano? Como vai? Boa noite, meu filho, e a todos os irmãos que nesse momento têm a oportunidade de estar conosco através dessa live. Em paz, meu querido. Mais uma semana, o tempo corre célere, né? Já estamos nos encaminhando aí praticamente, né, para o final de maio, daqui a pouco estamos em junho. Em paz, nas pelejas, nas pesquisas, nos trabalhos em prol dessa doutrina, a qual você e eu, todos nós, tanto devemos. Luciano, o seu amigo e meu amigo Nazareno Feitosa, aí do Ceará, me mandou uma programação do seminário do Divaldo sobre a obra nova, né, Novos Rumos, né, do Espírito Viana de Carvalho, né? Vai ter o seminário aí com vocês aí no Ceará. Luciano, eu tive uma grata surpresa, né? O pessoal aí do Ceará e de todo o Brasil, quem quiser ir, né? Quem fizer inscrição, olhe o presente, né? Para ver o seminário com o querido Divaldo, vai ganhar de presente, de graça, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão, né? Então, essa iniciativa, eu não sei se partiu dele ou de você, mas quem teve a brilhante ideia. Como é que está, Luciano, esse preparativo todo aí para o seminário Novos Rumos, com o Divaldo, em junho, mas a gente já está pertinho, né? A gente já está em maio. Passa rápido e, quando se trata de Divaldo, as pessoas rapidamente nas primeiras semanas ocupam todas as vagas aí previstas. Meu filho foi uma surpresa que eu sinceramente não esperava a partir de uma conversa com o nosso Divaldo e vendo que ele estava, como dissemos no programa passado, para você, se danando, né? Com uns 95, agora já 96 aninhos, e Divaldo estava fazendo algo que eu imaginei que é compreensível, né? Pela idade, pelo tempo, ele já nem precisava mais percorrer o país fisicamente, presencialmente, está em alguns lugares. E o Divaldo estava indo no Rio Grande do Sul, né? Foi a Porto Alegre, e aí eu ousei, fiquei até assim, poxa, eu vou falar com o Divaldo, mas ele ama o Ceará, ama o Nordeste, é nosso, né? Nordestino. E o Divaldo, eu lancei a semente e ela, para surpresa nossa, floresceu, né? Quando ele sinalizou positivamente que poderia estar conosco no dia 23 de junho, um momento assim de muita festividade para nós nordestinos, especialmente para nós cearenses, pernambucanos, por causa do São João, dia 24, onde ainda comemoramos. É um dos poucos locais em que, de forma mais intensa, nós celebramos esses dias. Então, na sexta-feira, dia 23 de junho, ele vai estar conosco para realizar o seminário subordinado ao tema Novos Rumos, que é o livro que você apresentou da Lavra de Viana de Carvalho, por intermédio de Divaldo Franco. Viana aqui é um movimento espírita cearense, até por ser cearense, e o movimento espírita pernambucano, e grande parte dos outros estados do Nordeste, muito deve, porque Viana foi a glória da oratória espírita até a primeira metade do século passado, quando apareceu o Divaldo, que a partir de 1947 começou a divulgar pela palavra falada e vivida a Boa Nova Espírita. Então, Viana vem com o Divaldo fazendo essa parceria e achamos interessante porque Divaldo já nos havia feito a revelação de que Viana hoje era o espírito que
conduzia, organizava o movimento espírita no seu torrão natal, no seu Ceará. Então, para nós é motivo de muita satisfação ver o Divaldo novamente, né? Estivemos com ele em Salvador no ano passado, e estando aqui conosco no auditório do Hotel Praia Centro, que tem que ser num ambiente adequado ao Divaldo, ninguém pode colocar o Divaldo em qualquer ambiente, isso implica em gastos, né? Então, foi ideia nossa, realmente, tornar mais conhecida a obra do Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós tivemos, evidentemente, fazer a inscrição para cobrir os gastos, e aí colocamos, entrando aí como brinde, né, o livro do Dr. Bezerra de Menezes, para que, pelo menos, as pessoas que estiverem presentes no encontro tenham a oportunidade de ler essa obra que tanto encanta você. Luciano, então, vai unir tudo, não? O Centro de Memória Viana de Carvalho, seminário tem por título a obra do Espírito Viana de Carvalho e Bezerra de Menezes, né? E Bezerra, Exato, querido. E se você me permite, você lembrou, é uma realização de três instituições, instituições que se uniram para fazer essa atividade. A Federação Espírita do Estado de Ceará está apoiando, mas quem está conduzindo, quem está organizando, enfim, promovendo o encontro é o Centro de Memória Viana de Carvalho, que nós chamamos carinhosamente de CEMEVIC, que foi fundado recentemente. Nós temos a participação do Centro Espírita Missionários da Luz, que é uma casa antiga daqui de Fortaleza, e o Instituto de Cultura Espírita, instituição que foi fundada em 1996. Nós tivemos a felicidade de participar da sua gênese. A professora Heloísa Pires conhece muito bem essa instituição, ela sempre tem vindo ao Ceará por intermédio do ICE, em alguns eventos, inclusive neste ano, no ENESE, que é o Encontro de Estudos Espíritas do ICE, ela vai estar novamente aqui em Fortaleza, espero abraçá-la pessoalmente. Então, isso foi fundado por um grupo de amigos, entre os quais nos incluímos, mas um grupo capitaneado pelo saudoso e querido amigo Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras, o doutor Francisco Cajazeiras, que nos deixou há 3 anos, em meio aí à pandemia, deixando ao movimento espírita cearense uma lacuna impreenchível pelo seu carisma, pelo seu estudo da doutrina, uma das pessoas mais impressionantes que seguia a risco a linha aí de ação do professor Herculano Pires, que ele muito amava. Luciano, só uma pergunta. Você falou o ICE, né, o Instituto de Cultura Espírita. Tem alguma relação com o velho ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil? Sim, sim. Quando a instituição foi fundada, em setembro de 1996, ela partiu a partir de uma sugestão, surgiu a partir de uma sugestão do nosso saudoso confrade e amigo Bem-vindo da Costa Melo, que era então o presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará. O Francisco Cajazeiras era vice-presidente da federação na época, e o irmão Bem-vindo, como nós carinhosamente o chamávamos, aliás, esses nomes mais afetuosos do passado do nosso movimento, né, chamar o outro irmão, o irmão Bruno, irmão Bem-vindo, era muito comum aqui em Fortaleza. O nosso saudoso irmão Bem-vindo, ele propôs a fundação do Instituto de Cultura Espírita local, inspirado no ICEB, lá do Rio de Janeiro. Então, nós nos valemos dessa ação, desse trabalho. Há um instituto também, ou havia pelo menos em São Paulo, né, que também fazia um bom trabalho nesse campo da memória, e o Francisco transformou isso numa instituição de referência, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, e que hoje é conduzido também por um Bezerra, né? Você veja só, um grande e querido amigo, Fernando Bezerra, né, que está à frente do Instituto, ao lado da companheira do Francisco, a Regilane Cajazeiras, que é uma pessoa de uma rara beleza espiritual, que foi o esteio do Francisco aí na condução desse trabalho. Aproveita esse espaço para prestar homenagem a esse amigo tão querido que nos deixou, como dissemos, médico, cirurgião, renomado aqui em Fortaleza, no meio da pandemia, no pouco tempo de diferença para o meu pai, né? Aliás, meu pai foi professor do Francisco, quando o Francisco cursava o ginásio que existia naquela época, né? Meu pai, professor de língua portuguesa, daquele menino que brilharia no futuro como médico e como espírita, né? Grato aí pela oportunidade de homenagear esse amigo tão querido que o movimento espírita cearense tanto deve. Luciano, para a gente partir adiante agora, que você vai trazendo coisa, você falou em Dona Heloísa, né? E o querido Francisco Cajazeiras,
Dona Heloísa já revelou aqui no programa comigo, é a única psicografia, ele psicografou um livro do espírito Herculano Pires, Revisionismo ou Reafirmação do Espiritismo. Dona Heloísa disse que a mãe dela, Dona Virgínia, e os irmãos, é a única psicografia autêntica que eles atestam do espírito Herculano Pires foi pelo cearense Francisco Casazeiras, né? Sem dúvida, meu filho, é impressionante. Aliás, não tinha que ser outro médio, não. Pelo vínculo, pela sintonia do Francisco com o Herculano, eu não vejo outro médio, não. Inclusive, o Francisco foi um dos maiores momentos assim de angústia que eu testemunhei dele. Nós organizamos nosso primeiro trabalho em 1995, Palavras de Viana de Carvalho, um livro que hoje não mais existe, é o Conselho da Federação Espírita do Estado de Ceará. E na época que o ISO foi fundado, essa angústia do Francisco, resolveram escolher um patrono da instituição. A imagine a dor dele, ou Viana de Carvalho, ou Herculano Pires, né? Mas ele teve a humildade de aceitar o cearense Viana de Carvalho. Até hoje o Viana é patrono do ICE, né? Mas foi devido a esse gesto também de renúncia do Francisco, porque se ele quisesse, ele tinha nos convencido a colocar o professor Herculano aí como patrão da instituição. Acho que a dona Luísa nem sabe disso, né? Luciano, vamos sempre, toda semana eu vou perguntar algo aqui a Luciano sobre o Centro de Memória Viana de Carvalho, viu? Luciano Clay Filho, você há tempos atrás me mandou via WhatsApp. Eu não tive tempo de ler. Há um tempo atrás, um mês atrás já. Só que agora, recentemente, o nosso amigo César Perry, ex-presidente da FEB, me enviou. Luciano, a pergunta que eu queria lhe fazer, porque trata-se de um artigo seu para o Correio Fraterno, agora em março, abril de 2023, já. Luciano, você sabe que eu tenho um programa com a Daí Ribeiro, aquela papelada toda, os documentos de Kardec, né? Os fontes primários. Entrevistei aqui mais de uma vez Carlos Sete, que é o autor hoje da biografia mais atualizada de Allan Kardec, Espírito sobre Investigação. Mas, Luciano, mas sempre as coisas, a equipe de Eduardo Carvalho Monteiro lá do céu, faz brotar, é impressionante. Eu não conhecia nada daquilo que eu li do seu artigo. Ô, Luciano, eu queria que você dissesse aqui quem foi Borja que escreveu uma carta para o poeta maranhense Gonçalves Dias. Luciano, esse homem conheceu Kardec, né? Inclusive a missiva tratava-se do envio, e Kardec disse ele que já tinha enviado um fascículo da revista Spirit, né? Como foi essa descoberta que você teve? E conte-nos sobre quem foi Borges, o nome todo dele completo, essa ligação. O Gonçalves Dias terá tido, o grande Gonçalves Dias, ideias espíritas também? Bruno, que bom que você nos dá essa oportunidade. Nós escrevemos este artigo a pedido da querida amiga Isabel Virtus, que é responsável pelo Correio Fraterno, jornal já bastante antigo, conhecido do nosso meio, de São Paulo, e nós tínhamos já há algum tempo pesquisado sobre esse assunto que pretendemos posteriormente aprofundá-lo mais e para tentarmos encontrar uma fotografia do Borgia, que foi essa figura que acidentalmente, aspas, nós descobrimos a partir de uma carta que nos foi gentilmente cedida pelo grande jornalista e pesquisador Ubiratã Machado, que escreveu um livro, Os Intelectuais do Espiritismo, e no livro do Ubiratã, e posteriormente ele nos enviou na íntegra uma cópia dessa correspondência, ele nos falava a respeito do contato de um tal de Borgia, a expressão era essa porque só tinha o nome Borgia, ou Borja, se fosse uma tradução, numa pronúncia espanhola. E esse Borgia, eu não tinha como identificar só por esse nome, e ele falava de um contato desse Borgia com Allan Kardec pessoalmente. Inclusive, nos enviou a correspondência em que o Borgia dizia, numa carta dirigida ao grande poeta maranhense, o nosso Gonçalves Dias, que esteve pessoalmente com o Allan Kardec. E nós ficamos, puxa, se ele disse que teve pessoalmente, o Allan Kardec privou de uma certa intimidade, e na carta ele dizia
que estava trazendo ao Porto Alegre. Porto Alegre era o célebre e futuro Barão de Santo Ângelo, né? Foi um grande pintor, artista plástico do Brasil, que pintou quase, inclusive, do nosso primeiro imperador, Pedro I, e do segundo. E o Porto Alegre nós já sabíamos da vinculação dele com o espiritismo. Inclusive, participava de reuniões mediúnicas, que é outra figura que acreditamos sinceramente ter tido contato com Kardec, que andou muito pela Europa, e havia esse envio dos exemplares da Revista Espírita para algumas pessoas no Brasil. Foi quando nós tentamos descobrir quem era esse Borja, ou Borja, e o fato também de que tudo leva a crer que o nosso poeta prematuramente desencarnado, o poeta de Ijuca Pirama, o nosso maranhense aí, o Gonçalves Dias, ele deva ter também, até porque ele veio ao Ceará e depois descobrimos que com o Borges eles estiveram aqui no Ceará no final dos anos 1850, participando de uma célebre comissão científica de exploração. E tanto o Gonçalves Dias quanto o Borges estiveram aqui, depois nós descobrimos. E o Gonçalves Dias ele era feito aos estudos de etnografia, de etnologia, ciências que fazem parte hoje dos estudos antropológicos, né? Eu mesmo, como estudante de história, no curso, na graduação, eu estudei etnografia e etnologia na minha época. Então, ele tinha certamente, como etnógrafo ou etnólogo, algum interesse por essa questão dos fenômenos tidos à época como sobrenaturais, o processo ainda de organização do espiritismo. Então, muito provavelmente, algo que ainda precisamos investigar, Gonçalves Dias travou contato com isso, ele que desencarnou, infelizmente, prematuramente no início dos anos 1860. Então, nós ficamos com aquele nome do Borgia e tentamos saber, porque só por Borgia era muito difícil identificar. Foi quando, aí sim, acidentalmente, aspas, aspas e aspas, no Colégio Militar de Fortaleza, onde lecionamos, há algum tempo, isso já está com alguns anos, nós resolvemos fazer uma pesquisa em alguns livros antigos, pesquisando sobre o Dr. Bezerra, não tinha nada a ver com o Borges, e aí encontramos, para ver se achávamos, e de fato achamos, correspondências do senador Pompeu, daqui de Fortaleza, foi fundador do Liceu do Ceará, onde o Dr. Bezerra estudou, algumas correspondências. E passando uma página para cá, passando uma página para lá, eis que de repente nós encontramos algumas cartas, três, quatro cartas assinadas por Borja. Isso, olha, coincidência, é um nome incomum. Será que é o mesmo Borja? Aí foi quando nós descobrimos que se tratava do mesmo Borja, a amizade com o Gonçalves Dias, o interesse do Borja na época de se casar. Veja bem, ele era apaixonado por uma das filhas do Porto Alegre, então não levava assim a um caminho que não tinha como você duvidar. E de fato confirmamos depois, foi um grande engenheiro. Ele fez membro dessa comissão, desencarnou nos anos 1890, viajava constantemente para a França, tanto que desencarnou no último decênio do 800, do século retrasado, século XIX, ainda relativamente moço, e o nome completo era Agostinho Victor de Borja Castro. E era uma figura realmente interessantíssima e que teve esse privilégio, nessa oportunidade singular de estar pessoalmente com Allan Kardec no início da década de 1860 em Paris. Estamos nos encalços aí, nas buscas de novas informações para ver se, de repente, quem sabe, possamos aprimorar um pouco mais a biografia dele, porque nós compusemos a biografia, resumidamente nós colocamos no jornal Correio Fraterno, e vamos pesquisar, porque tem muita coisa, meu irmão, dessa fase que eu chamo de pré-espirítica, né, do nosso país, dos anos 1850, tem muita gente boa aí que nós nem sequer sabemos, né? Nosso interesse, como você lembrou, o Adair, o Carlos Sete tem feito trabalhos extraordinários em relação ao que vem da França. O nosso foco não é a França, nem temos competência para tanto, mas aqui no Brasil nós estamos tentando, principalmente nesse decênio de 1850 início dos anos 1860, garimpar alguns documentos, algumas informações para entender de fato como é que o Espiritismo por aqui aportou. Luciano, quer dizer que essa carta do Borja para o Gonçalves Dias, a gente pode afirmar que o grande poeta maranhense Gonçalves Dias flertou com as ideias espíritas, aceitou as ideias espíritas. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas quanto a isso, Bruno. Inclusive porque ele era uma pessoa extremamente sensível como poeta, compreensível como ser humano, e normalmente a etnografia ou a etnologia,
que estuda, a expressão é de época, hoje a ciência ela nem é tão trabalhada na academia como foi na minha época. Eu cursei História na década de 1980 e fiz essas duas disciplinas. E ela faz parte hoje do conjunto de estudos antropológicos. Então, alguém que normalmente estuda antropologia, ainda mais com a visão dele, porque se percebe em outras cartas que nós obtivemos dele em contato com o Borja, ou Borja, ele demonstrava uma certa intimidade e amizade com Borja, a ponto de confidenciar o Borja a ele, que tinha interesse, que era apaixonado por uma das filhas do Porto Alegre, né, o Barão de Santo Ângelo. Então, os dois certamente que travavam contato, discutiam isso, inclusive em Paris, porque eles foram a Paris, não uma, mas várias vezes, inclusive para comprar pipetas, material científico para a comissão a qual nós nos reportamos, a Comissão Científica de Exploração, que quem quiser ler um pouquinho pode procurar aí na internet, né, que é fácil. Inclusive, curiosamente, quem fazia parte dessa comissão também foi um dos professores, o Dr. Bezerra de Menezes, o Freire Alemão, sobre quem nós já falamos aqui, de uma arguição célebre que ele faz ao garoto, né, ao jovem Adolfo Bezerra de Menezes, quando estudante de medicina, e aquela tese do maracujá, né, passiflora, que o doutor Bezerra começa a descrever, e ele pensa que o garoto, por ter feito um trabalho tão caprichado, havia, usando a expressão de hoje, colado, né? E aí ele resolve arguir perante todo o corpo estudantil, o corpo docente, naquele momento o rapaz, né? O brilhante rapaz, e mesmo timidamente o doutor Bezerra de Menezes respondeu de forma única, né? E aí os dois passaram a se respeitar mutuamente. Freire Alemão, que esteve no Ceará, manteve contato com os familiares do Dr. Bezerra de Menezes nos anos 1850, no final daquela década, estava aqui, portanto, com o Borja, com o Gonçalves Dias, e certamente, como os dois viajavam muito, como eu disse, foram comprar material para a Comissão das Borboletas, como também ficou conhecida, ele certamente lá em Paris por várias vezes, na fase da efervescência do espiritismo, Kardec lançando o Livro dos Espíritos em 1857, não tem como não terem tido contato com Kardec, quem sabe até estiveram na residência de Kardec. É algo que precisamos ainda pesquisar, mas é uma hipótese bem plausível. Você colocou três aspas aí, mas eu digo que até a sua descoberta, não é? Esses trabalhos que parecem ser compartimentos estanques, né? Não são o seu, o do Adair, o de Carlos Chet, né? O do Charles Kemp, de todo mundo que está aí. Então, Charles Kemp é admirável, eu tenho um carinho muito grande por ele. É sempre bom a gente falar das pessoas, sabe, Bruno? Tive a felicidade de participar da fundação do Centro de Documentação Espírita, originalmente assim chamado, né? Na época, a Liga dos Historiadores, que depois se transformou, nós tivemos participação, e o Eduardo tinha um carinho muito grande pelo Charles, né? Charles Kemp, sobretudo por conta das pesquisas daquele que era a grande paixão do Eduardo, que é Leon Denis, né? Então, registro aqui também o meu respeito e admiração por esse pesquisador francês, que eu sempre perguntava a mim mesmo, puxa, por que não aparece um pesquisador francês, uma pessoa que seja da língua do nosso codificador e lá na França possa garimpar? E ele já vem fazendo um trabalho há muito tempo, por influência do Eduardo, né, e certamente da espiritualidade maior. por isso que eu chamo o Carlos Sete o ícone da pesquisa espírita no Brasil. O trabalho que ele faz, já, esses caras salvaram, Luciano. Esses caras mesmo, né, salvaram o espiritismo da narrativa da adulteração da Gênesis, que ainda está por aí, né? Essa cantilena, né? Luciano, aí vamos para o doutor Bezerra. No programa passado, a tua pesquisa demonstrando que Bezerra, depois de passar aquela faculdade esburacada, com goteira, com vazamento, depois o Bezerra estagiário ainda, né? Então, a pesquisa de campo dele, horrível, o médico em casa, cirurgia sem anestesia, né? Luciano, aí a gente viu que o Bezerra se formou, mas já era um grande médico, né? Mas, Luciano, hoje a gente vai falar aqui agora da primeira cirurgia do doutor Bezerra. E essa primeira cirurgia foi retratada no Correio da Tarde, né? Foi a amputação de uma perna. E, ao mesmo tempo, eu lhe pergunto, Luciano,
a primeira cirurgia retratada no Correio da Tarde. Essas coisas de por ter saído em jornal, eu fico imaginando, facilita um pouco a vida do historiador. E muito, você nem imagina. Agora, o problema é nós temos acesso a essas fontes. E em grande parte, querido, atualmente com os recursos da tecnologia, aquilo que é disponibilizado online, que seria algo impensável à época pela Biblioteca Nacional, a Fundação Biblioteca Nacional, tem ensejado a muitos pesquisadores, portanto, a descoberta de documentos extraordinários. Então, graças ao que a tecnologia dos nossos dias nos possibilita. Eu fico até pensando, porque se faça justiça aos pesquisadores do passado, Antônio de Souza Lucena, o Zeus Antônio de Freitas, Paulo Alves Godoy, do jeito deles, aquilo que eles pesquisaram, o próprio Canuto Abreu, Lamartine de Palhano Júnior e meu saudoso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, o que esses homens não fariam se tivessem hoje com os recursos tecnológicos que nós temos. Claro que a historiografia ajuda muito, o fato de você conhecer um pouco os meandros da história, como encontrar um documento, sem simplesmente só apresentá-lo, tentar aí fazer a devida interpretação dos mesmos, que é fundamental ao historiador para situá-lo dentro do contexto que ele surgiu. Então, nós tivemos, sim, querido, essa possibilidade de garimpar esses documentos que são testemunhos vivos do passado, e é como se de repente ficasse na cápsula do tempo, né? Você pega aquela notícia, é como se você voltasse ao passado. Eu digo sempre, essas fontes primárias, os jornais especialmente, embora o cuidado que se deva ter na análise dessas fontes, porque cada jornal, como ainda hoje, né, há a sua tendência de uma linha política, ideológica, naquela época havia, mas no caso aí da medicina, daquilo que era divulgado do Dr. Bezerra de Menezes, você consegue ter uma certa isenção pelo trabalho em si, que era divulgar. Então, nós conseguimos essas informações preciosas, né? Detalhes de uma cirurgia, como a que você descreve, que foi a primeira cirurgia noticiada já em 1857, ele concluiu a faculdade no final do ano. Agora, lembrando que nós falamos no programa passado, ele já vinha sendo, de certa forma, experimentado como médico, como cirurgião, pela prática, e não era uma prática comum à época, era algo até incomum, a habilidade dele e de outros poucos médicos de serem experimentados, serem forjados ali na luta do dia a dia, nas condições precárias de saúde do nosso país como um todo, na Santa Casa de Misericórdia, sob a tutela e a orientação sábia de um dos maiores nomes da história da medicina no Brasil de todos os tempos, que foi, aliás, o padrinho de casamento dele, seu segundo pai, um pai pelo coração, sobre quem já falamos, doutor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, o homem que introduziu no Brasil o clorofórmio nas cirurgias. Né? Imagina a dor de alguém ser submetido a um processo cirúrgico. Como eu já lhe disse antes, tinha que beber cachaça, era aguardente, né? Porque senão a pessoa não aguentava, desmaiava. E às vezes era a sangue frio mesmo, porque não tinha outra alternativa. Então, o clorofórmio, embora não tivesse a segurança da anestesia, que é um pouco depois, mas foi uma alternativa encontrada. Então, realmente, era algo assim que nos impressionava sobremaneira, e essas informações mais pormenorizadas que nós colocamos no livro vêm graças a essas fontes que a tecnologia dos nossos dias possibilita a história. Então, torna fácil, mas fácil aspas, né? Você tem que saber fazer a hermenêutica, a interpretação, a leitura daquele documento, né? Porque senão vira apenas tão somente um acúmulo de documentos, um dossiê. Meu querido amigo Lamartine Palhano Júnior escreveu vários trabalhos, mas deixando para a posteridade. Ele fechou em vários livros trabalhos sobre o Peixotinho, por exemplo. Ele escreveu Dossiê Peixotinho, né? Dossiê Jerônimo Ribeiro, que foi um líder espírita do Espírito Santo. Né? Então, ele fazia esses trabalhos, mas já deixando para a posteridade, para quem viesse no futuro, fazer as necessárias leituras e interpretações que são imprescindíveis, né? Para que nós possamos compreender melhormente aquele personagem que é o móvel das nossas atenções. Luciano, então, na mesma linha, o jornal Diário do Rio de Janeiro trouxe uma antiga propaganda, né? Essa propaganda está aqui na tua obra. Luciano, eu adoro essas imagens do teu livro, né? A gente, meu Deus do céu, né?
Está aqui essa propaganda, olha, o cirurgião, quadradinho, o cirurgião, tá? Esse jornal Diário do Rio de Janeiro traz essa propaganda que era Luciano Bezerra se apresentando ao público, né? Fluminense como cirurgião, né? Estava lá todos os dados direitinho. Isso é importante, foi importante esse achado seu também. Ah, demais. Uma coisa que eu omiti e não posso deixar passar em branco, na primeira cirurgia dele, que é de 1857, está lá também, nós recuperamos a notícia dessa cirurgia. Um dos médicos que estava com o Dr. Bezerra de Menezes no processo cirúrgico era um jovem, talentoso médico, que entrou com ele na Academia Imperial de Medicina nesse mesmo ano, 1857. A notícia é do início do ano. Se chamava Neto Machado. O Neto Machado era o, vamos dizer assim, porque ele não era irmão carnal, né? Mas ele era um irmão por criação da primeira esposa do Dr. Bezerra de Menezes, a Maria Cândida. Porque o pai do Neto Machado, o doutor Mariano Machado, era o padrasto da primeira esposa do doutor Bezerra de Menezes, né? Então, acredito eu, e eu levanto essa hipótese, que foi devido à convivência com esse médico nessa primeira cirurgia que ele conheceu aquela que seria o grande primeiro amor da sua vida, né? Que lhe deixaria dois filhos e que desencarnaria prematuramente em 1863. Nessa outra reportagem que você traz, é fantástica essa notícia do cirurgião, que foi reproduzida e replicada na época. Ela, para o historiador, por isso que eu digo, o documento por si só, ele traz uma gama de informações preciosas. Ali você vai ver, e nós vamos deixar para falar futuramente, eu até lhe peço, gentilmente, que nós não deixemos de mencionar no futuro, nas próximas atividades, nos próximos encontros, sobre a Casa de Saúde Godinho e Bezerra. Aí nós descobrimos, inclusive, graças a essa notícia, que o doutor Bezerra de Menezes, juntamente com um amigo, sobre quem vamos falar futuramente, montou uma casa de saúde em 1863, na Rua da Saúde, né? Onde ele também morou com a primeira esposa. Então, nesse documento, você colhe várias informações, inclusive o nome de um médico que atendia com ele num dos escritórios dele, ele já estava com alguns escritórios aí, que era o doutor Antônio Francisco Fernandes. Esse doutor Francisco Fernandes, que vai desencarnar também prematuramente, no início da década de 70, um médico totalmente esquecido, será, nós descobrimos, o médico que, por seu o colega de consultório, doutor Bezerra Menezes, que vai, naquele momento em que a esposa desencarna em 1863, lhe presentear um exemplar da Bíblia, que vai salvar a vida do doutor Bezerra de Menezes naquela época, vamos dizer assim, usando essa expressão um tanto contundente, mas de um quadro de melancolia, não se tinha expressão depressão que ele experimentava naquela época. Então, ali você vai colhendo algumas informações de outros locais onde ele fazia cirurgias, porque o doutor Bezerra, já nesse período, Bruno, começou a ganhar fama, não que quisesse, mas naturalmente, ele era requisitado para fazer cirurgias em vários hospitais da época, em várias casas de saúde. Não eram hospitais propriamente, grande hospital era a Santa Casa. O que havia era muitas casas de saúde. Então, ele era convocado para fazer uma cirurgia aqui e acolá, sempre na companhia de alguns médicos, inclusive para, de certa forma, prestigiar aquele nosocomio, aquele hospital, aquela casa de saúde onde ele marcava presença. Então, realmente, é uma notícia singular que permite ao historiador colher dela várias informações. A gente vai entrar agora nos primórdios da urologia no Brasil. Tá? O doutor Bezerra teve uma inspiração que foi inspiração para a vida inteira, não é? O doutor Antônio José Peixoto. Luciano, o doutor Bezerra não só foi inspirado pelo doutor Antônio José Peixoto, como quando se deu a partida desse grande médico, ele herdou todo o instrumental, todo o arsenal cirúrgico e o povo do Rio de Janeiro, quando desencarna o doutor Antônio, perdeu muito, né? Mas não perdeu tudo, porque quem vai substituir o doutor Antônio José Peixoto é Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, né? Então, eu queria saber mais de você, quem foi este grande homem lá nos primórdios da
urologia no Brasil, doutor Antônio José Peixoto. Foi um dos grandes pioneiros da história da medicina, não só na urologia, mas em outras áreas da medicina. Naquela época não havia, como hoje nós temos, propriamente as chamadas especialidades médicas, oftalmologia, reumatologia, neurologia, urologia, mas obviamente que cada um tinha a sua tendência e a sua habilidade maior para essa ou aquela área. O doutor Bezerra de Menezes, embora ele realizasse partos, fizesse outros tipos de cirurgias, como a cirurgia da perna, citada por você aí, e reproduzida através de uma nota em jornal de circulação, de grande circulação na capital do Império, durante o Segundo Reinado, ele, naturalmente, isso vinha até com alguns trabalhos científicos que ele já publicaria nos anais da Faculdade, da Academia Imperial de Medicina, onde ele toma assento em 1857. Ele tinha uma predileção, além de cirurgias voltadas à questão do câncer, que era o cancro, à época assim chamado, mas especialmente no aparelho urinário, né? Então, ele era um especialista no que hoje nós chamaríamos de urologia ou urologista, né, que seria a especialidade médica. Então ele tinha uma admiração por esse médico, esse doutor Antônio Peixoto, né, o conhecido carinhosamente por Peixotinho, né, o doutor Peixotinho. Não era o médio, né, do cearense, mas porque ele tinha baixa estatura. Imagine, né, o doutor Bezerra com 1,63 m, então o doutor Peixotinho devia ter 1,55 m, 1,58 m, era bem baixinho, mas gigantesco, né, em termos de talento. Então, quem tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a História da Medicina, até uma obra fantástica que nós adquirimos em 2 tomos, A História da Medicina no Brasil, um livro grandemente importante para as pesquisas que fizemos, do Licurgo dos Santos Filho, né? Esse trabalho nos fala de forma muito detalhada, realçando a personalidade de alguns cirurgiões, professores do Dr. Bezerra de Menezes, entre os quais o Dr. Peixoto. E como eu dizia para você, meu querido, era algo realmente muito difícil, muito doloroso você tratar de cálculo renal. Se hoje em dia nós passamos por experiências extremamente dolorosas, você deve conhecer alguém que teve cálculo. Eu nunca tive, minha esposa teve, meu tio teve, meu tio disse que ficava rodando no chão. Então é algo assim que, na época, sem as condições médicas necessárias, os processos cirúrgicos eram dolorosos. Como dissemos, as pessoas normalmente até desencarnavam em decorrência de um cálculo renal, porque o médico tinha, às vezes, que abrir, não tem outro jeito, né? E a pessoa desencarnava nem tanto do cálculo, mas da infecção decorrente daquele processo cirúrgico, daquela inserção no corpo, daquela abertura, né, através do bisturi, e a contaminação, que era pouco conhecida, a pessoa vinha a óbito, tinha que tomar aguardente, depois usou clorofórmio. Então, você imagina o sofrimento. E naquela época, os processos cirúrgicos, o doutor Peixotinho se tornou um médico habilidoso, ele que também vem de outras ações em áreas da própria medicina do começo do século, ele é uma figura realmente importante na história da medicina no Brasil. Ele fazia através de uma aparelhagem que ele aprimorou de extração de cálculo, mas você imagina, era pela uretra, né? Então, era algo realmente eu não gosto nem de pensar. Você já fechou os olhos. Então, ele tinha que ter muita habilidade. O médico tinha que ter uma mão firme, né? Não era nada fácil aquilo ali. A pessoa talvez tivesse se amarrada, segurada, eu não sei. Se não desencarnasse da dor, era da infecção, né? Mas ele conseguia, com habilidade única, incrível, rapaz, fazer essa extração através de uma aparelhagem que ele, inspirado num médico francês, Reutepo, ele trouxe para o Brasil. E ele desencarna prematuramente, tinha uma confiança tremenda no jovem e futuroso médico, Adolfo Bezerra de Menezes. Ele via no menino, no rapaz, Bezerra de Menezes, uma humildade extraordinária, um talento único na área também da cirurgia, especialmente urológica, e surpreendentemente o doutor Bezerra de Menezes vai herdar. Ele paga alguma coisa em relação a a esse material que era caro, mas foi algo encomendado pelo próprio Dr. Peixoto, ao desencarnar, que ele assumisse aquele material. Ele via no menino ali um futuro, um jovem médico, um futuro promissor. E assim será.
É interessante que quando o Dr. Bezerra de Menezes ele passa a utilizar a aparelhagem, nas entrevistas eram divulgados exatamente isso. A notícia de que ele estava com os aparelhos, né, médicos do Dr. Peixoto, que havia desencarnado. Então, assim que começaram os processos cirúrgicos dele, Bruno, é impressionante, os jornais começavam a noticiar, e a demanda ao consultório do jovem médico cearense, urologista, aspas, né, de nomeada já, cirurgião requisitado, pessoas do Brasil inteiro, inclusive com problemas na área urológica, se deslocavam até a corte para serem tratadas com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele teria um futuro muito promissor na cirurgia se ele tivesse seguido só por esse caminho. Mas não. Ele optou, obviamente, e acreditamos nós que pela intensificação das ações de natureza política, sobretudo naquele DECEM, que vai ser o DECEM onde ele vai iniciar na vereança e depois na deputação geral, ele não teria como, né, com atividades políticas, é, trabalhar exclusivamente na área da cirurgia. Mas teria até do ponto de vista material se tornar milionário, né, enriquecido sobremaneira como cirurgião. Mas ele, apesar do seu talento, ele vai abandonar ainda naquele decênio, início do próximo, os trabalhos de cirurgia, passando só tão somente depois a clinicar ou a fazer processos cirúrgicos mais simples. Luciano, aí vamos agora ao momento derradeiro do programa de hoje. Luciano, todo médico naquela época, eu acho que isso permanece até hoje, né? Tem os seus farmacêuticos de confiança, né? Só que o Bezerra tinha o seu farmacêutico de confiança, que era Janvro, farmacêutico de confiança. Doutor Eduardo Júlio Janvro, cujo estabelecimento ficava na Rua da Lapa. Mas, Luciano, ele conhecia Janvro desde a escola de medicina, né? E o Bezerra elogiava para todo mundo, sempre, tanto o farmacêutico, o Janvro, como o estabelecimento, né? Então, que importância teve Janvro, esse colega de Bezerra, desde a escola de medicina, como farmacêutico na vida de Bezerra? Um grande amigo, querido, um farmacêutico de origem francesa, se torna amigo de Bezerra ainda nos bancos acadêmicos ou da faculdade de medicina. E naquela época os dois cursavam juntos, porque é interessante, pouca gente sabe, mas você não tinha faculdade nem de farmácia, nem de odontologia. Então, para você ser farmacêutico ou dentista no Brasil, oitocentista, você tinha que cursar a faculdade de medicina, e nos últimos anos, aí sim, pela ramificação do curso, você se tornava especialista, né? Ia fazer algumas cadeiras específicas na área da medicina ou da odontologia. Então, eles estiveram juntos no início, eles tinham praticamente a mesma idade, escreveram no jornalzinho acadêmico, sobre o qual nós já falamos anteriormente. Então, foi alguém que certamente fazia parte do círculo de espíritos que estavam com o Dr. Bezerra de Menezes de existências transatas, porque o Janvro era de uma nobreza como ser humano extraordinário, né? Um farmacêutico também dos pobres. Era um homem de confiança do Dr. Bezerra de Menezes, que aviava alguns documentos, alguns medicamentos na farmácia que ele vai montar. E, sobretudo, mais à frente, Bruno, porque o Janvro, infelizmente, nós não temos muita memória no nosso país. Minha filha é farmacêutica atualmente, mas eu sempre ressalto para que ela estude a origem da farmácia no Brasil e a origem do curso de farmácia, da faculdade de farmácia, separada da faculdade de medicina, vem a partir dos esforços de Janvro e do Dr. Bezerra de Menezes, porque o Dr. Bezerra de Menezes, já no final da década de 1850, e nós temos o documento original, é lindo o documento, o Instituto Farmacêutico, o Dr. Bezerra de Menezes fez parte do Instituto Farmacêutico, que era capitaneado, dirigido por Janvro. Então, os dois estavam juntos ali nesse processo de consolidação dos estudos farmacêuticos no Brasil. Então, você veja que o Dr. Bezerra, como o Janvro, eram vanguardistas nesse mistério, alguém que estava ali pelejando
para a implantação da farmácia no Brasil, do curso de veterinária, algo que a gente pode falar depois. Então, era um homem de ciência, Academia Imperial de Medicina, do qual o Janvrot também tinha um vínculo muito especial. E o doutor Bezerra, portanto, como membro do Instituto Farmacêutico, nos anos 1870, mais à frente, ele vai pelejar, aí já se valendo das suas credenciais como político, como deputado geral, para tentar separar o curso de farmácia do curso médio, algo que no futuro vai acontecer e pouca gente sabe disso. E o Janvrot estava ali presente, né? Mas foi um companheiro realmente grandemente importante, amigo do peito do Dr. Bezerra de Menezes, a ponto de, em determinado momento, porque havia muitas perseguições aos farmacêuticos, né, pela ciência dita oficial da época, né, que não entendia muitos processos, porque todos eram, em grande parte, medicamentos manipulados, né, como algumas farmácias de manipulação. Eu não me refiro nem tanto só à homeopatia, que já era, por natureza, combatida desde seus primórdios no Brasil, em décadas anteriores. É só lembrar da vanguarda do pioneirismo de Bento Muri e João Vicente Martins, né, os introdutores da homeopatia no Brasil, que tem uma estreita relação com os primórdios, né? Eu não digo nem do espiritismo, né? Mas da homeopatia naqueles momentos pré-espiríticos da história nacional. A forma como eles promoviam as curas, a homeopatia é essa que o doutor Bezerra de Menezes, no futuro, também irá abraçar. Então, o Geoffroy foi perseguido, como todo farmacêutico, né? E teve uma época que o doutor Bezerra de Menezes, como amigo, isso foi publicado em jornal, consigna lá um documento dando o seu testemunho e se apresentando com suas credenciais já de cirurgião de nome área, já de membro da Academia Imperial de Medicina, falando a favor do amigo Janvrot. Então, alguém realmente muito importante na vida do Dr. Bezerra de Menezes, um homem de um coração muito grande, esse Janvrot, que, sob certos aspectos, lembrará aquele outro grande farmacêutico do futuro, que será amigo do Dr. Bezerra de Menezes, Antônio Guilherme Cordeiro, da memorável Farmácia Cordeiro, onde o doutor Bezerra de Menezes dará testemunho dos seus momentos apostólicos como médico, como ser humano, no atendimento aos deserdados da sorte da sociedade fluminense que batiam à porta do seu humilde consultório, na busca talvez mais de uma palavra de afeto, de carinho, do que propriamente de um medicamento que lhes mitigasse a dor do corpo. Muitas vezes eram mais dores da alma do que corporais. Bem, Luciano Clay, eu lamento muito, né, sair de sua companhia depois dessas 2 horas. Eu estou com o Luciano Clay há 2 horas. Vocês no programa não estão esse tempo todo, mas a gente estava 1 hora antes de começar o programa Ah, conversando. Então, é sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Meu amigo, tu faz a prece final, Luciano. com muita alegria, meu irmão. Divino amigo, Jesus, grato, Senhor, uma vez mais, a Ti somos pela oportunidade deste reencontro com o amigo Bruno, pela oportunidade de interagir com os irmãos que nesta noite de domingo, ou nos demais dias que terão a oportunidade de assistirem esta live, que tem tão somente como intuito divulgar a vida de um de teus mais diletos mensageiros, Dr. Bezerra de Menezes. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade de podermos assim, mesmo que virtualmente, estreitarmos os nossos laços de afeto, de fraternidade, para que possamos, alimentando-nos desse sentimento, prosseguirmos mais perseverantes, mais esperançosos em relação ao porvir, nessa nossa caminhada de ascensão espiritual. Que todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através desta live, em seus lares, no ambiente de trabalho, no automóvel, onde estiverem ouvindo essas palavras sobre o Dr. Bezerra de Menezes, seus contemporâneos, seus amigos, possam colher delas a inspiração necessária a que possamos continuar acreditando no futuro mais venturoso para a humanidade terrestre. Abençoa nosso irmão Bruno nesta noite, nesta semana, fortalecendo na sua empreitada
para que ele possa continuar levando adiante essa história de vida exemplar, bem como todas as outras, através de companheiros que por eles são entrevistados e que, gentilmente, num trabalho que talvez só amanhã possa reconhecer, disponibilizado um farto material de pesquisa aos historiadores de hoje e do amanhã. Ser com eles, ser conosco, ser com todos os irmãos que nos acompanham nesta live, agora, hoje e sempre. Assim seja. Bem, pessoal, semana que vem, 20 horas, o nosso programaço Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o Luciano. E eu queria dedicar esse programa, como eu sempre faço. Hoje faz uma semana do Dia das Mães. Mamãe, tudo que eu senti semana passada só aumentou. Só faz aumentar cada vez mais o meu amor por ti. Luciano Clay, eu assistindo você aqui caladinho, você brilhantemente, como sempre, na tua exposição, mas eu não deixei de observar, e eu me lembrei de um personagem de Ana-Barbera, Luciano, né? A Pantera Cor-de-Rosa, tá? Eu me lembrei desse personagem, e Luciano hoje está de cor-de-rosa. Luciano, eu vou pedir permissão a você. Eu posso homenagear um animal aqui do Nordeste? Então, Deve, deve, por favor. então, Luciano, aqui não cabe o pantero cor-de-rosa, né? Luciano aqui representa um calango cor-de-rosa aqui do Nordeste, viu, Luciano? Tem calangos aqui de todas as cores, viu? Meu amigão. Te amo, meu filho, viu? Satisfação, viu? Obrigado pelo programa e pelo making-off, uma hora antes do programa. Ah, tá bom. Eu também foi um susto. Pensei que o programa tinha durado 2 horas. Meu Deus, passei do tempo. Mas não, tem um making off aí, né? Um beijo, querido.